ficando pequeno, né? Por tanto de papel que tem. Glória a Deus, amém? Obrigado, pastor Luiz, por toda a sua disponibilidade, pastora querida, amém? Hoje eles vieram para cá, e mais tarde eu vou para lá, né? Eles vieram hoje ministrar o louvor, e eu vou pregar lá. Aí, coitado deles, vão ter que ouvir eu pregar 2 vezes, agora e à noite, né? Ninguém mandou orar pouco. Amém? Glória a Deus. Eu vou ter o privilégio de ser ministrado 2 vezes pela ministração de louvor deles, né? Amém? Glória a Deus. Feche os teus olhos por um instante. Pai, fala conosco nessa manhã, ministra sobre o nosso coração. Precisamos desesperadamente do Senhor. Pai, se o Senhor não se mover, de nada adianta. Se o Senhor não estiver aqui agora, Pai, tudo o que fizemos, Senhor, será em vão. Será apenas uma apresentação, será apenas, Senhor Deus, um encontro de amigos. Senhor, e nós somos tua igreja, nós somos o teu corpo. Então, ó Deus, fala conosco agora. Usa a minha vida, apesar de mim, fala conosco. Pai, que o homem diminua e que o Senhor cresça. E que tudo seja para louvor e para a glória do teu nome. No nome de Jesus. Amém. Amém. Deus é um Deus que desde o começo da palavra, desde Gênesis até Apocalipse, você vai ver Deus agindo e falando com o povo através de alegorias. Deus, ele usa figuras para facilitar o nosso entendimento. E ele vai usar figuras, imagens, maneiras para que o homem possa assimilar aquilo que ele está querendo dizer. A Bíblia fala que o homem natural não entende das coisas espirituais. E o homem espiritual, ele precisa buscar, ele precisa ir ao Senhor para ter um entendimento mais profundo daquilo que Deus quer falar conosco, daquilo que Deus quer ministrar com a gente. E Deus vai usando figuras, e Deus vai pegando formas, e Deus vai trazendo de uma maneira para que seja a mais educativa, a maneira mais fácil de entendimento. E eu gosto quando Deus pega, né? Deus vai fazendo umas coisas. Deus, quando Ele quer falar de Jesus, né? Ele vai pegar o cordeiro e vai ensinar o povo como sacrificar o cordeiro. E o sacrifício do cordeiro aponta para Jesus na cruz. Ele quer ensinar e Ele vai falando e Ele vai ensinando através de figuras. E uma das figuras mais tremendas da palavra de Deus, que simbolizava a presença de Deus no meio do povo, era a Arca da Aliança. A arca que Deus tinha dado toda a direção daquilo para ser feito. Sabe, às vezes a gente fala da arca, a pessoa pensa que era um negócio gigantesco. Não, irmão, a arca ela tinha 1,5 metro de comprimento, ela tinha 50 centímetros de altura e 50 de largura. Não era uma caixa gigante, né? Era algo pequeno, né? À medida que a gente pega, mas ela era muito pesada, porque ela era feita de madeira de acácia e revestida de ouro por dentro e por fora. A tampa dela, que era chamada de propiciatório, era toda de ouro. Então tinha as argolas de ouro. Era algo pesado para se carregar, algo que punha nas costas e tinha que carregar, não era algo fácil. Mas a arca ela simbolizava a presença de Deus. Quando Deus traz essa visão para Israel no deserto, quando Deus fala com Moisés para fazer o tabernáculo, quando ele faz o tabernáculo, a arca era a peça mais tremenda ali para ser feita. Era aquilo que simbolizava a glória de Deus. A Bíblia fala que durante os 40 anos no deserto, durante o dia havia uma nuvem, uma coluna que guardava durante o dia, que era nuvem que protegia do sol, que refrescava no meio do deserto. E à noite, ela iluminava, era uma coluna de fogo sobre o povo. E sabe o que é interessante? Tanto a nuvem quanto a coluna, né, ela saía do meio do tabernáculo, da onde estava a arca de Deus. Todo o povo, quando olhava para o tabernáculo ficava no meio de Israel, as tribos ficavam em volta acampado, e o tabernáculo ficava central.
porque Deus trabalha a nossa vida de dentro para fora, amém? Então, dentro do tabernáculo central havia também o Santo dos Santos, onde a arca estava. E da arca é que saía, daquele centro é que saía a nuvem e a coluna. Então, todo o povo, quando olhava, via a glória de Deus ali. Você consegue imaginar você andando e você olhasse para o meio da cidade, igual a gente aqui. A gente olhasse agora para o centro da cidade. E lá no centro você via saindo uma nuvem que saía dali, espalhava por toda a cidade. Se olhava, você estava vendo a nuvem ali. E à noite, quando você estava naquele breu, né, porque não tinha luz elétrica, você olhava ali e estava aparecendo a nuvem, a coluna de fogo ali. Durante 40 anos o povo olhou aquilo e via a glória de Deus ali. Porque a arca simbolizava essa glória. A arca simbolizava esse momento. Amém, irmãos? Então aquilo era o símbolo para eles. Era algo extremamente especial. Era algo tremendo que acontecia. E eles tinham aquilo como símbolo, sabe? E como a arca estava com eles, e a arca vai no tabernáculo, e a arca vai passando, eles passam por Moisés no deserto, eles vão com Josué na conquista da terra prometida, né, da quase conquista da terra prometida. E eles vão, nesse tempo, até Juízes, quando os reis se estabelecem, e um pouco antes dos reis se estabelecerem com Saul, a arca é levada pelos filisteus. Ela é roubada no meio de uma batalha. O povo que olhava aquela arca, leva a arca para o meio da guerra como um amuleto para tentar ganhar a guerra. E quando nós usamos Deus como um amuleto, a gente perde a batalha. Deus não é um amuleto. Deus é a nossa vida, Ele é a nossa resposta. E quando o povo vai com aquilo, a arca é levada. E a Bíblia diz que aquela arca ficou no meio do povo ali. A arca foi com eles para a guerra. E quando estavam no meio da guerra, a arca é roubada. Os filhos de Eli morrem. E a arca traz chagas no meio dos filisteus. E os filisteus devolvem a arca. Só que quando a arca chega em Israel agora, depois de tantos anos, a arca não simbolizava mais. Para eles, a arca agora era algo que estava trazendo doença, trazia problemas no meio de Israel. A glória daquela arca para aquele povo, para aquela geração, tinha perdidos. E de repente, se coloca essa arca na casa de um homem chamado Abinadab. Ele era um sacerdote, um levita. Botaram a arca na casa de Abinadab. E disseram: Abinadab, fica com essa arca aí, até a gente resolver o que a gente vai fazer com ela. E ela é colocada lá, amém? E ela vai ficar lá. Eu quero que saiba a tua Bíblia, né, para dizer que o apóstolo não leu a Bíblia. 1 Samuel 7. 1 Samuel 7, a gente vai ler o verso 1 e 2. Porque às vezes tem uns legalistas na igreja, o apóstolo nem leu a Bíblia, então nós vamos ler. 1 e 2 diz assim: Então os homens de Kiriat Jearim vieram levar a arca do Senhor à casa de Abinadab, que ficava na colina, e consagraram Eleazar, filho de Abinadab, para que guardasse a arca do Senhor. O que aconteceu então, irmãos? Aquela arca vai ficar na casa de Abinadab. Irmão, aquela arca que chega agora, marcada depois da guerra, marcava agora um afastamento do povo. Quando o povo estava próximo da arca, e eles viam a glória, e eles estavam ali, a glória de Deus se manifestava. Mas como aquele povo foi se afastando da arca, foi vindo para longe da arca, longe de Deus, a arca agora se tornava algo perigoso para eles. E eles perderam isso, e colocam agora a arca dentro da casa de Abinadab. E sabe, irmãos, a arca vai ficar na casa desse homem por 20 anos. Sabe, na casa de Abinadab, aquela arca foi e colocaram ela em algum lugar ali, e ele deixava a arca lá. A Bíblia não diz o que ele fazia, a única coisa que diz é que a arca ficou lá. Não havia nenhum tipo de
de cerimônia, não havia nenhum tipo de cuidado, não havia nada. A Bíblia não diz nada. A Bíblia diz que a arca ficou lá por 20 anos. A glória de Deus estava naquela casa? Não, a arca de Deus estava lá. A arca estava lá, mas a glória de Deus não estava. Sabe, irmãos, às vezes eu vejo, e quando eu olho para isso, Abinadab mostra um tipo de pessoas hoje, dentro da igreja. Simboliza um tipo de pessoa dentro da igreja. Aquelas pessoas que a arca está lá, tem tudo para dar certo, mas a glória de Deus não está. A glória de Deus não se manifesta mais. A arca está na minha casa, tem tudo para prosperar, tem tudo para ir bem, tem tudo para o casamento ir bem, tem tudo para prosperar a vida financeira, tem tudo para prosperar a saúde, mas por que não dá certo? Às vezes eu vejo dentro da igreja pessoas assim, irmãos, que estão na igreja, participam das coisas. Abinadab não era qualquer um. Abinadab, ele era um levita. Seus filhos, você vai ver, tanto Uzá e Aiô, que eram os 2 filhos dele, estavam lá servindo a Davi. A arca estava na casa. Não eram pessoas inexperientes, não eram pessoas que não conheciam o que deveriam fazer. Mas a glória de Deus não estava. Sabe, irmãos, hoje nós vivemos um tempo em que há muita gente assim, que a glória de Deus está na casa, a arca está na casa. Ele sabe o que é, ele lembra de coisas. Irmãos, quando as pessoas olhavam para a arca, lembrava do que tinha acontecido. Olhava para a arca e falava, essa arca aqui trazia a glória de Deus no deserto. Essa arca aqui fazia a presença de Deus. Essa arca aqui derrubou Dagon lá no templo dos filisteus. Essa arca aqui fazia tanta coisa. Eles lembravam de muitas coisas que a arca tinha feito. Mas a glória de Deus não estava mais lá. Irmãos, há casas hoje em que se lembra do que Deus fez, que conseguem falar do que Deus fez, mas não vem mais a glória de Deus lá. Por quê, irmãos? Sabe, irmãos, a primeira coisa que acontece, que eu vejo que eles fizeram e deixaram, eles se acostumaram com a arca lá. E por eles se acostumarem, deixaram de honrar. Sabe, há muitas pessoas que se acostumaram com Deus, que se acostumaram a ir à igreja, que se acostumaram a viver uma vida cristã, entre aspas, que se acostumou a ser crente. Você chega para a pessoa, eu não sou católico, eu não sou espírita, eu não tenho nenhuma nada, eu sou crente. Acostumou. Tem gente que vem ao culto, né? Quando dá. Quando eu não tenho mais nada o que fazer. Quando não aparece nada de bom mais. Aí eu vou lá. Por quê? Eu me acostumei com a arca. Eu me acostumei de estar ali. Eu me acostumei de estar na igreja de vez em quando. Vai ter um evento? Então eu vou para a igreja. Eu me acostumei a estar lá. Não há mais honra por eu estar, simplesmente eu vou. Abinadab e a casa dele se acostumaram com a arca lá. A arca está aí, está ali a arca. Né? Chegava algum visitante na casa deles, fulano, tudo bem, vem aqui, vamos tomar um café. Né? Nem tinha café naquela época, mas vamos imaginar que tem. Entra, vamos tomar aqui, vem cá. Né? A arca está aí, tá, rapaz, a arca está aqui, está ali. Aquela ali é a arca de Israel, olha lá. É ali, que bonito que ela é, está vendo? Você é crente? Eu sou. Você vai na igreja? Eu vou quando dá, né? Você sabe, né? Estou trabalhando muito. Né? Eu vou, né? Você sabe, né? Olha, fico tão cansado a semana, tão difícil. Mas, a arca está aí, a arca está aí. Não há mais honra. Não há mais honra. Outra coisa que eu vejo, irmãos, com a arca, a casa de Abinadab. Primeiro eles se acostumaram, não tinha mais honra. Depois cuidar da arca não era mais prazeroso, era difícil. Era difícil, ficou penoso cuidar da arca. Irmãos, às vezes, sabe, queridos,
cuidar das coisas de Deus exige de nós sacrifício. Exige de você sacrifício. Ser um homem ou uma mulher de Deus vai exigir de você. E às vezes, irmãos, há pessoas que para ser cristão parece que é tão difícil. Parece que é tão penoso. Parece que falar que é crente é um negócio tão complicado. Eu não falo que sou crente para os outros, não. Não sei o que vão pensar. Mas fulano nem sabe que eu sou. Não, se eu falar que eu sou, vai olhar para mim diferente. Como se fosse um peso, carregar e ter a glória de Deus sobre si. A arca ficou pesada, a arca é uma obrigação. Na casa de Abinadab, a arca ficou como uma obrigação, como algo pesado demais. Aí era só a arca, não tinha glória. E a última coisa que eu vejo, irmãos, sobre a casa de Abinadab, sobre a arca e a glória. Eles não eram gratos por terem a arca na casa deles. E eu acho que para mim esse é o ponto crucial na vida dos cristãos hoje. Nós não somos gratos pela glória de Deus. Irmãos, parece que Deus não fez mais do que a obrigação, do que nos salvar. Parece que Jesus veio, foi obrigação de Jesus. Ele não criou? Então que venha. Não há mais um coração grato por ter a glória de Deus. Irmãos, não há mais um coração ansioso pela glória de Deus. Eu não sei você, mas eu fui criado na igreja. Para mim, culto era o momento que eu mais esperado da semana. Era o momento que eu ia para a igreja porque eu queria ver Deus fazer. Às vezes eu falo isso, as pessoas falam, apóstolo, mas o senhor sempre teve visão aberta, o senhor ia para o culto, aí tinha. Uma vez o irmão falou para mim, apóstolo, o senhor falar isso, porque ir no culto para o senhor era que nem ir no cinema. O senhor via anjo, o senhor via isso, o senhor via aquilo, o culto era empolgante. Eu falei, não, nem todo culto eu via isso. Eu falei, empolgante era eu estar na igreja e saber que eu estava lá, porque Deus estava lá. Empolgante era estar na igreja e ter meu coração grato e entender isso. Entender que a glória de Deus está à minha disposição e eu tenho que ser grato. Sabe, irmãos, nós temos que diferenciar. A casa de Abinadab tinha a arca. E eles acostumaram com ela. A arca virou um peso para eles. E eles não eram gratos pela arca. Quem está entendendo isso? E há muitas pessoas vivendo isso. Mas sabe, irmãos, Deus sempre tem homens e mulheres com um coração que fazem a diferença. Deus sempre tem aquele povo que tem um coração diferente. E Deus vai procurar o coração de um homem chamado Davi, cujo ele chega e fala, o coração de Davi, ele fala, esse homem é o homem segundo o meu coração. E quando ele coloca Davi no trono, uma das primeiras coisas que Davi faz, e Davi fala, eu vou buscar a arca, eu vou trazer a arca de volta. Não a arca, o que Davi queria não era a arca, o objeto, aquilo que era de costume de Abinadab, aquilo que era pesado para Abinadab, aquilo que Abinadab não dava valor. Ele quer a glória, ele fala, eu vou trazer a glória de volta para Jerusalém, para Israel. Sabe o que Deus está falando comigo e com você? Esses são dias que Deus vai trazer a glória dele de volta para a casa dele e para a sua casa também. Ele está procurando homens e mulheres com coração, não de Abinadab, mas de Davi. Eu quero a arca, eu quero a glória. Deus, vem trazer a glória na minha casa. Vem trazer a glória na minha casa. Uma coisa que eu sempre faço lá no GA, na casa do Ricardo e da Janaína,
É começar já a falar: Senhor, obrigado pela arca de Deus que está nessa casa e pela glória manifesta nessa casa. Irmãos, você tem que ter esse coração desejoso. Davi, ele vai, e ele quer trazer a glória de Deus para casa. Ele quer trazer a glória de Deus para Jerusalém. Ele quer que a glória de Deus venha a Jerusalém de novo. Não era simplesmente a arca era um símbolo, era um sinal, mas a glória de Deus, era o coração que atraía a Deus. Irmão, Deus está procurando o meu e o seu coração, que atrai a glória dEle. Você não entendeu? Deus está procurando o seu coração, que atraia a glória dEle. E Davi vai atrás disso. Davi vai. Davi, naquele momento, o desespero de trazer a glória. Ele vai e pergunta para os generais, para os anciãos daquele povo: como que eu trago? E eles faça um carro novo, faça tal. E ele prepara um carro novo com bois. Ele faz um carro novo, todo bonitão, carro de boi, né, última geração, 2.0, né, amortecedor, tal, tudo bonito, lataria bonita, põe uns boi da hora lá, põe a arca lá em cima. Irmãos, imagine a cara do Abinadab quando a arca saiu da casa dele. Eu imagino a cara dele falando: até que enfim estão levando isso, hein? Vamos, leva a arca. Né? Leva a arca aqui em casa. Pode levar, leva a arca. Abinadab, pelo que você olha ali, eu não vou dizer que ele deu graças a Deus por levar a arca, também não vou exagerar, mas ele não vê em momento nenhum ele penalizado por aquilo, triste por aquilo, ou ele falando alguma coisa para o rei. Nada, vai levar, rei? Tá legal, ó. Que hora que o senhor vem? Que hora que é a mudança? Que hora que o boi chega? Né? Aí vai chegar a tal hora. Então tá bom, pegou, foi. Davi teve a boa ideia, eu já falei isso várias vezes. Davi teve uma boa ideia. Montar o carro novo era uma boa ideia. Mas nem toda boa ideia vem de Deus. Nem toda boa ideia é de Deus. Irmão, duas coisas a gente tem que aprender. Nem toda boa ideia vem de Deus, e nem tudo que está dando certo vem de Deus. Às vezes eu vejo irmãos falando assim: está dando tudo certo, é Deus. Nem tudo que está dando certo vem de Deus. Nem toda boa ideia vem de Deus. Davi teve uma boa ideia: vamos levar o boi, vamos levar a arca num carro de boi. E foi levando. No meio do caminho, caminhando já, andava um pouquinho, fazia um sacrifício. Andava um pouquinho, fazia um sacrifício. No meio do caminho, o boi tropeça. Quando o boi tropeça, igual eu quase tropecei aqui. Quando o boi tropeça, Uzá põe a mão na arca. Quem era Uzá? Filho de Abinadab, irmão. Por que Uzá põe a mão na arca? Porque a arca para ele era só um objeto. Ele tenta segurar a arca para não cair, como se estivesse segurando qualquer coisa. Você já fez mudança em caminhão velho? Quem já fez mudança em caminhão velho? Amarra geladeira, amarra as coisas. Você tem que ir segurando em cima do caminhão, assim, né? Eu fico imaginando ele do lado lá, segurando, pondo a mão. Na hora que o boi tropeçou, ele pôs a mão no negócio. E a Bíblia diz que na hora ele morreu. Depois de tantos anos, a primeira manifestação da glória de Deus na arca é matando alguém. Agora, sabe por quê? A arca teve esse efeito ali, porque Uzá tinha o coração de Abinadab, não valorizava, não era grato, não entendia o que aquilo significava. Sabe, irmãos, quando aquilo aconteceu, Davi, a Bíblia diz que o primeiro momento de Davi, ele ficou irado. Ficou irado. Depois ele acalmou. Eu gosto de Davi ser assim, sabe, irmão? Às vezes eu penso que só eu sou assim. Primeiro momento a gente fica irado.
Depois para e sossega, né? Vão ouvir Deus. Aí alguém chegou e deu... Davi, para tudo, vai ouvir Deus. Olha a boa ideia chegando. Para tudo, vai buscar quem entende. E Davi fala, o que eu faço com a arca? Já que o boi tropeçou, não dá para ir nem para frente nem para trás. Ele fala, coloca na casa daquele homem ali, ó, que está ali na frente. Coloca ali, fala para ele segurar a arca ali, até a gente resolver o que a gente vai fazer. Põe a arca na casa daquele homem ali. Aí eles vão, batem lá na porta. Sai um homenzinho lá. Qual é o teu nome? Obed-edom. O rei Davi mandou deixar a arca aqui. Não tinha nem escolha, irmão. Vai falar não para Davi. Ele tinha 600 homens treinados para arrancar a cabeça. Fala não para Davi. Deixa a arca aqui. Pode, que ele quer, tá, a casa está aberta. Eu durmo lá fora, a casa fica lá dentro. Pode deixar, até o boi que tropeçou, nós deixa ele aqui. Botaram a arca lá dentro da casa de Obed-edom. Agora sabe, irmão, quando Obed-edom viu a arca e entendeu o que era a arca, o coração daquele homem balançou. Você sabe o que quer dizer Obed-edom? Obed quer dizer filho. Edom era o nome de um Deus. Aquele homem tinha um nome que trazia sobre ele uma característica, que trazia sobre ele uma idolatria. Mas você vê que aquilo não era dele. Que quando ele chega diante da arca, a atitude dele diante da arca é completamente diferente. Ele não vê o móvel, ele não vê a arca, o que ele olha é a glória de Deus. Era alguém que estava vindo de um contexto totalmente diferente de Abinadab. Abinadab era o cara criado na igreja, era o cara religioso, era o cara que via que a arca para ele tanto faz como tanto fez. Obed-edom não, era o cara que vinha de uma região difícil, era o cara que vinha provavelmente de uma cultura idólatra. Quando ele olha para a arca, ele não vê a arca, ele vê a glória de Deus. Deus quer que você pare de olhar a arca e olhe para a glória dele. Não importa qual o conceito, da onde você veio. Sabe, irmãos, há muito religioso dentro da igreja, que deixou de ver a arca, que deixou de ver a glória e só enxerga a arca. Agora Deus para tudo, o cavalo, irmão, você acha que foi coincidência o boi tropeçar na porta da casa de Obed-edom? Eu não creio em coincidência, irmão. O coração daquele homem, eu imagino o cortejo vindo com a arca. Aquele homem estava lá na porta da casa dele. Estava lá esperando, vendo. Todo mundo devia ter ficado. O rei está vindo. Havia um batalhão de gente. O rei está vindo com a arca. Estava todo mundo olhando. Podia ter caído na casa do vizinho. Podia ter caído na casa da frente. Foi tropeçar na casa de Obed-edom. Irmão, Deus vai fazer o boi tropeçar na porta da tua casa. Entenda o que ele está fazendo. Quando a arca entrou, Obed-edom tem um coração totalmente diferente. Para mim, irmão, a primeira coisa que eu vejo nesse texto é um coração grato. Sabe, quando eu entendo a glória de Deus, um coração grato é um coração comprometido. Não é um coração cansado. Não é alguém que faz as coisas por obrigação ou de qualquer jeito. Sabe, irmão, a obra de Deus é algo que eu tenho que fazer com o meu melhor, com a excelência do meu tempo, do meu trabalho, do meu suor, do meu dinheiro, de tudo que eu sou e eu tenho. Eu sou grato a Deus e por isso eu tenho compromisso com Ele. Não vou fazer a obra do Senhor relaxadamente. A Bíblia diz que maldito é o homem que faz isso. Quando ele olhou, o coração dele era comprometido. Grato, obrigado Senhor, obrigado. A arca chegou na minha casa. Quem sou eu para o Senhor fazer a arca chegar aqui? Quem sou eu? Irmão, como é a coisa mais linda. Você vê aquela pessoa que se converteu, que saiu lá do profundo das trevas, de religiões das trevas, que saíram, que estavam amarrados em pecado,
pecado, que estava amarrado em tanta nojeira do inferno. Quando aquela pessoa encontra Jesus, o coração dela é tão grato, e ela se torna alguém extremamente comprometida com o Senhor. Irmão, para de olhar a arca e comece a olhar a glória. Seja grato por um coração comprometido. Seja grato pelo que Jesus fez por você. Segunda coisa que eu vejo num coração grato é a alegria. Faço com alegria. Faço feliz da vida, faço feliz, trabalho com felicidade. Sou grato a Deus, sou feliz com Jesus, sou feliz. Faço a obra de Deus com alegria, faço a obra de Deus com disposição, faço alegre. Não vai fazer as coisas, tem que ir lá, né? Oh meu Deus, misericórdia. Ainda põe Deus faz aquela cara e ainda põe Deus no rolo, né? Ai Senhor, o Senhor sabe hoje como está meu coração. Ei, uma coisa eu já aprendi há muito tempo com Deus. Se eu estou feliz, é aqui meu lugar. Se eu estou triste, é aqui o meu lugar. Se eu estou doente, é aqui meu lugar. Se eu estou sadio, é aqui meu lugar. Não importa o que aconteça comigo, o altar é o meu lugar. E eu não estou falando porque eu prego, eu estou falando porque eu me rendo. Coração alegre. Coração alegre. A Bíblia fala que um coração alegre formoseia o rosto. Olha para o irmão que está do lado e dá um sorriso para ele. Vê se está formoso. Está formoso, irmão? Um coração grato é um coração motivado. Irmãos, eu amo isso. Eu amo ser motivado, eu amo que o Senhor fale comigo, eu amo que o Senhor diga as coisas. Eu gosto de sonhar com as coisas de Deus. Eu gosto de fazer as coisas de Deus sonhando. Eu falo, Senhor, motiva meu coração, me dá ânimo, me dá disposição. Uma das coisas que as pessoas perguntam para mim, apóstolo, como é que o senhor consegue fazer tudo o que o senhor faz? Como é que o senhor faz? Tudo o senhor faz. Sua semana. Eu falo, sabe por quê? Porque eu sou grato a Deus, eu sou motivado por Ele. Eu amo acordar de manhã, eu amo pegar a Bíblia e saber que eu vou pregar, eu amo saber que eu vou fazer. Irmão, já estou motivado amanhã. Amanhã eu tenho live às 6 horas, tenho aulas, live às 18 e tenho aula às 20. Tem 2 coisas para eu fazer. Já estou motivado desde hoje. Estou pregando aqui e já estou pensando no que eu vou pregar à noite lá, já até escrevi. Me motiva! Porque eu sou grato, porque eu sei que se o Senhor não tivesse entrado na minha vida, com certeza, ou eu estava dentro do inferno já, ou estava caminhando a passos largos para lá. O que o inferno tinha escrito sobre mim, o que o inferno tinha feito sobre mim, tudo que eu tinha recebido de legalidade, de hereditariedade dos meus avós, era para a minha vida ser destruída. Era algo tão sério, tão grave, irmãos, que o Senhor me alcançou, ainda com 6 anos de idade. Porque eu tenho certeza, que se Ele não tivesse me alcançado lá, minha vida seria de destruição e destruição. Então eu sou grato a Ele, cada dia, eu sou grato a Ele. Pelo que Ele fez, pelo que Ele tocou a minha vida, pelo que Ele me livrou, pelo que Ele fez. Irmão, isso me motiva a trabalhar para Ele. Isso me motiva a fazer as coisas para o Senhor. E o meu coração é grato. O coração de Obed-Edom era assim. E por 3 meses, 3 meses só, a arca ficou na casa dele. 3 coisas aconteceram quando a arca estava na casa de Obed-Edom. 20 anos a arca ficou com Abinadab. Não aconteceu nada. A única coisa que aconteceu na casa de Abinadab com a arca foi a morte do filho dele. Porque aonde a glória de Deus não está, a religiosidade habita, vai sempre haver morte. E pior, irmão, morte da semente.
Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Agora, na casa de Obed-edom, 3 meses. 3 meses. Primeira coisa que acontece, quando a arca chega na casa de Obed-edom, quando a glória chega na casa de Obed-edom, presta atenção, irmão, a glória de Deus está aqui, amém? Eu estou crendo que o boi tropeçou hoje aqui, para que a glória chegue na tua casa, amém? Primeira coisa que acontece, prospera a vida daquele homem. Tudo o que ele faz prospera. A Bíblia diz que o gado prosperou, que a plantação prosperou, que a vida dele prosperou. Tudo prosperou. O relacionamento dele com a mulher, com os filhos, até com a sogra. Era para você dar risada agora. Tudo prosperou na vida daquele homem por causa da glória de Deus. Você consegue entender isso, irmão? Às vezes você está aí sentado falando assim, ai, minha vida está tudo estagnada. Minha vida não vai para frente. Tudo que eu faço, ai, irmãos, aquela frase assim, eu nado e morro na praia. Traz a glória de Deus para a tua casa. Traz a glória. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim, preste atenção. Se em 3 meses, a glória de Deus na tua casa, se em 3 meses sua vida não mudou, você vem aqui que eu rasgo a Bíblia. Se em 3 meses, você trouxer a glória de Deus, todo dia para a tua casa, eu duvido que a tua vida não mude, que a tua vida não prospere, que tudo se transforme. Mas não é para fazer 2 dias, depois falar, ai, está demorando muito. Irmão, é 3 meses, 90 dias. Traz a glória para a sua casa. Traz a glória para a sua casa. Irmão, a vida daquele homem foi mudando, prosperando. 3 meses. Sabe o que aquele homem começou a fazer? Ele começou a cuidar daquela arca. Ele começou a olhar a arca. Ele começou a adorar a presença de Deus. Ele começou a servir a arca. A arca estava na casa dele, mas ele consagrava, ele adorava, ele trabalhava pela arca. O coração dele estava ali, a glória de Deus estava ali. Ele se alegrava de trazer a glória na casa dele. Ele fazia os filhos dele ver a glória de Deus na casa dele. Ele trazia a glória. Irmão, 3 meses que transformou não só a vida daquele homem, mas toda a geração dele. Irmãos, essa semana quando eu estudava isso, me empolgou ver esse homem. Tem gente na Bíblia que quando eu chegar no céu eu vou dar muito abraço e beijo. Porque eu vou falar, você tocou minha vida, você motivou minha vida com suas coisas. Obed-edom passou a ser um. Irmão, eu sei quando chegar no céu, eu vou descobrir quem é a viúva pobre. Eu vou falar para essa mulher, você prosperou minha vida tantas vezes. Quando eu tinha um pouquinho, e eu dava para Deus, e o Senhor ouvia o Senhor falando, ela deu tudo o que ela tinha. E Deus prosperou a vida dela. Ou você não crê que aquela mulher saiu de lá com a vida transformada? Irmão, Obed-edom é um cara assim. Ele trouxe a glória para a casa dele, irmão. Ele trouxe a glória para a casa dele. O coração dele não era fazer a glória, trazer dinheiro, prosperar. Não, o coração dele era só adorar. A glória está na minha casa. Olha aqui, eu imagino ele pegando os filhos dele, chegando a cabeça baixa. Filho, está vendo aqui? Essa é a arca, representa a presença de Deus. A glória de Deus está na nossa casa. É um privilégio para nós. Olha quem nós éramos. Nós não tínhamos nada. Olha aqui, agora Deus colocou a arca aqui. Olha que privilégio a gente tem, filho. Louva a Deus pelo que a gente tem, agradeça a Deus. São homens e mulheres que fazem isso na sua casa, que vivem uma prosperidade, uma mudança profunda. Irmão, a glória de Deus está aqui, é verdade, mas ela tem que estar na tua casa também. Senão você está virando um Abinadab e não um Obed-edom. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Quando Davi chegou, 3 meses depois, Davi ouviu dos levitas como levar a arca. Leva no lombo de levita. A glória de Deus é no lombo. No lombo.
nas costas de quem trabalha. A glória de Deus vem com sacrifício, com trabalho. Olha aqui para mim, irmão. É no lombo, é no trabalho, é na dedicação, no compromisso, na motivação, é que a glória vem. A glória não vem porque tem luzinha. A glória não vem porque tem som bom. A glória não vem porque tem cantor gospel. A glória não vem. Não, irmão, a glória vem por causa do lombo. Lombo, é aqui. É aqui. É aqui. Deus falou para Davi, Davi, leva a arca no lombo dos levitas. Um belo dia chegou. Davi com todo o exército, com todo mundo, levando uma fileira de bois e de cordeiro para sacrificar no caminho. 12 chegaram na casa de Obed-edom, 12 levitas, com varas de ouro. Chegaram e falaram, olha, o rei mandou vir buscar a arca. O rei está chegando aí, viemos na frente, estamos arrumando as coisas. É a guarda chegando. Obed-edom foi lá para a porta, quando o rei chegou. Rei, vai levar a arca, vou. Rei, eu não consigo mais ficar longe da glória. Rei, eu não consigo mais ficar longe. Não tem. Rei, permita que eu vá. Permita que eu vá. Eu largo tudo aqui. Eu largo tudo aqui. Eu vou. Rei, para eu ficar com a glória, para eu tocar a glória, para eu ficar perto dela, eu largo tudo. Eu largo minha casa, eu largo meus bens, eu largo tudo. Eu vou levar meus filhos comigo. Mas eu largo tudo para ir para Jerusalém, só por causa da glória. Cadê os homens e mulheres capazes de fazer isso hoje? Sabe o que Deus fala? Sabe o que Davi fala? Vamos, bora com nós. Abinadab sumiu. Obed-edom, vem. É nós, mano. Eu amo ver aquele homem indo atrás da arca. Pegou tudo. Eu fico imaginando, pegou as coisas que ele tinha, juntou tudo, pegou a filharada e vamos embora. E ele tinha uma cambada de filhos. Daqui a pouco eu vou falar o nome dos filhos dele para você ver. E ele vai. Irmão, primeira coisa que ele vai fazer. Davi olha para ele e fala assim, ó, a arca vai ficar lá. A gente vai fazer o templo ainda, mas vai ter um lugar ali, uma tenda, e a gente vai ter que ficar ali. Você vai ficar como porteiro. Você já está acostumado a ficar na porta. Ah, irmão, eu amo imaginar Obed-edom na porta, falando, a glória de Deus está lá dentro. E pelo vãozinho eu vejo a glória. Eu fico imaginando a glória lá, e Obed-edom aqui. A glória está lá. A glória está lá. Irmão, cadê os homens e mulheres que querem a glória de Deus na porta? Uma das coisas que eu admiro em Josué, era um homem que ficava na porta da tenda do encontro. Que encontro? O encontro de Moisés e de Deus. Deus visitava Moisés dentro de uma tenda. Sabe onde estava Josué? Na porta, vendo a glória. Eu estava lá, eu fico imaginando ele dando uma olhadinha. Eu ia ficar olhando, né, irmão? Deus está lá dentro, você acha que você não ia olhar? Olhava lá, Moisés está lá, dá uma olhadinha. Ah, a porteira lá. Ele foi tão bom porteiro, que a segunda coisa que ele vai ser colocado é músico, sabia? Obed-edom passa a ser músico, ele passa a fazer parte da turma de levitas para tocar durante a arca, porque Davi, ele monta uma equipe para ter louvores 24 horas em volta da arca, e Obed-edom vai aprender a tocar a harpa. Ei, olha aqui para mim, aquele homem era fazendeiro, com certeza mão calejada, e ele decide tocar um instrumento extremamente delicado. Harpa. Por quê? Ele tinha um exemplo. Qual era o exemplo dele? O próprio rei. Ele olha, vou aprender a tocar harpa para o Senhor. E ele senta. Para que ele vai aprender a tocar harpa? Por causa da glória. Quem está entendendo isso? Amém, irmão?
Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: não importa a tua mão, importa é o teu coração para adorar a Deus. Ele foi tão bom, que Davi fala para ele assim: agora você vai ser guardião da arca. Ele não era mais porteiro, agora ele estava trajado de vestes, e ele ficava na porta, guardando a arca. Ninguém toca na arca. Ninguém toca na glória. Cadê os defensores da glória de Deus? Cadê aqueles que estão defendendo a igreja? Irmão, eu vejo tanta gente dar tiro no pé dentro da igreja, fala mal da igreja, fala mal. Cadê os defensores da glória de Deus? Ai, apóstolo, eu não concordo com algumas coisas. Ei, a glória de Deus está lá, tem salvação lá. Jesus tem salvação. Se tem salvação, o Espírito Santo está lá. Porque ninguém é salvo se não for pelo Espírito. É Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, se o Espírito de Deus está lá, quem é você para abrir tua boca? Guarde a glória. Quem está entendendo, irmão? Obed-edom, você lá, guarda da glória, guarda da arca. Irmão, tem outra coisa que esse homem vai virar. Quando você acha que já acabou, ele vai virar líder de uma equipe de ministros de adoração. 68 levitas estarão debaixo da autoridade desse homem. Ei, eu estou falando de um fazendeiro que teve 3 meses a arca na casa dele. A glória de Deus mudou a história dele. Quem está entendendo isso? 68 homens agora eram influenciados por ele. E não era qualquer homem, eram levitas, eram homens preparados. Aquele homem, a glória mudou a história dele. Eu acho isso fantástico, irmão. Fantástico. E quando você lê em Crônicas, e aí para mim, irmão, eu falei, a glória é poderosa. Quando o tabernáculo estava lá de Davi, e Davi estava coordenando agora toda a construção, deixando dinheiro para Salomão construir. Obed-edom é um dos tesoureiros que cuidava do dinheiro do santuário. O nome dele está lá. Irmão, você consegue ver o quanto Davi confiava nesse homem? Você consegue entender o que a glória de Deus mudou a história desse homem? Meu querido, Deus está aqui falando para você, o boi tropeçou aqui, leve a glória para a sua casa hoje e mude a história da tua vida hoje. Deixe de ser Abinadab e passa a ser Obed-edom. Apóstolo, tocou a vida dele, irmão, tocou a casa dele. Se você for procurar a genealogia desse homem, você vai ver que todos os filhos, todos os netos estavam envolvidos nas coisas do templo. Quando o templo foi erguido por Salomão, a família de Obed-edom estava lá. É poderoso. Esse homem teve 6 filhos. Primeiro filho, Semaias, quer dizer, ouvido por Jeová. Nome dos filhos, o nome da pessoa. Geralmente dizia, não era só o nome, dizia um alinhamento profético. O nome naquele tempo não era só pôr um nome que achou bonito, não era o nome do jogador de futebol da época, não era o nome do funkeiro da época, não era o nome do artista do cinema na época, não. O nome tinha um alinhamento profético, o pai dava um nome alinhando o filho. O primeiro filho de Obed-edom é Semaias, que quer dizer, ouvido por Deus. Ele está dizendo, esse meu filho vai ter intimidade com Deus, para ouvir Deus. Por quê? Porque ele era um homem mudado pela glória, amém, irmão? O segundo filho dele, Josabade. Josabade quer dizer, Jeová é quem me deu. Era um homem com o coração grato. Era um homem que estava dizendo, olha, eu não tenho nada, eu não podia nada, eu não era nada,
mas Jeová me deu, Deus me deu. Quem tem a glória de Deus na sua vida, sabe que tudo que tem e tudo que possui foi Ele quem deu. O dia que você acha que o que você tem ou o que você possui foi você que conseguiu, meu querido, você está virando Abinadab. Terceiro filho dele, Joá. Joá quer dizer: o Senhor é meu irmão. Sabe o que isso quer dizer? Deus é meu chegado. Ele estava dizendo: Deus está perto de mim, intimidade, é parça. Ele estava dizendo: eu tenho comunhão com Deus tão próxima, porque em todo tempo um amigo, mas no dia da aflição nasce o irmão. Quem tem a glória de Deus entende essa verdade. Mas aí vem o terceiro, vem o quarto filho. Se o Joá, Deus é meu amigo, o segundo filho dele, o quarto filho dele chama Natanael. Eu sou amigo de Deus. Olha que lindo. Primeiro filho, o terceiro filho, Deus é meu amigo. No quarto filho, eu sou amigo de Deus. Quando a glória de Deus se manifesta na nossa vida, a gente passa a ter comunhão com Ele, Ele passa a ser amigo. Amém, irmão? Está comigo aí? Penúltimo filho desse homem, chama Amiel. Amiel quer dizer: em Deus existe recompensa. Oh, glória! Em Deus existe recompensa, irmão. Quando a glória de Deus está em você, quando a glória de Deus está na sua casa, sempre haverá recompensa. Ele não esquece. Deus não esquece. Deus, Ele é rico em recompensa. Eu tenho falado isso direto, irmão. Tem muita gente que acha que foi salvo para ir para o céu. Não, irmão, você não foi salvo para ir para o céu. Você foi salvo para cada dia ser transformado em Jesus, e pregar Jesus, e falar de Jesus. Nós fomos salvos para trabalharmos, para sermos servos. A gente está falando de um homem que, quando a glória de Deus tocou a vida dele, ele dedicou a vida dele a trabalhar pela glória. Ele foi porteiro, ele foi músico, ele foi líder, ele foi tesoureiro, ele foi guardião, ele foi tudo. Por quê? Por causa da glória. E ele sabia que Deus tinha uma recompensa para ele. Quando nós nos dedicamos às coisas de Deus, Deus nos dará recompensa. Fala amém, irmão? Ai, apóstolo, irmão, quando você oferta na casa de Deus, a Bíblia fala: semeie e haverá colheita. É pecado esperar a colheita? Claro que não, meu filho. Você semeou, espere a colheita. Pecado ou errado é você semear desejando a colheita. Agora, esperar a colheita é diferente. Por quê? Porque Paulo fala: não faça isso como troca, mas faça isso com o coração pronto para Deus. Agora entenda, toda semeadura tem colheita. O que Deus está dizendo? Sempre haverá recompensa. Tanto é que quando a gente chegar no céu, uma das coisas que vai acontecer, a gente vai chegar diante do trono branco, onde Jesus estará sentado, e Ele vai nos abençoar com os galardões de toda a obra que nós fizemos sobre a terra. Sabia disso, irmão? Ah, você trabalha muito porque o senhor pensa na recompensa? Não, irmão, eu trabalho muito porque eu amo o meu Deus, mas eu sei que Ele é um Deus que recompensa. Amém? Tanto é que a Bíblia fala que nós vamos ganhar 5 coroas. Eu já falei, quando você encontrar comigo no céu, cada dia eu vou estar usando uma coroa diferente. Amém? Amém, pastor? Roupa bonita, coroa diferente. É meu, Ele deu. E última coisa do nome de Deus. O último filho de Obed-edom, ele pôs o nome de Issacar. Aquele que entende o que o Senhor dá na mão dele.
Sabe, queridos, que nessa manhã você saia daqui entendendo o que Deus pôs na tua mão. Obed-Edom, ele entendeu. E ele deu a vida dele para viver isso. A vida daquele homem foi mudada. Eu acho que toda vez quando ele via um boi andando na rua, ele falava, louvado seja Deus por esses bois. Porque um dia um boi tropeçou na minha porta. E eu conheci a glória de Deus. O Evangelho de Lucas. Evangelho de Marcos. Quando Marcos escreve o Evangelho, ele escreve o Evangelho mostrando Jesus como servo, sobre aquele que veio trabalhar por nós. O Evangelho de Marcos é que diz que o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. O Evangelho de Marcos simboliza o boi, aquele que trabalha. Queridos, o Evangelho é pregado aqui hoje. O boi está tropeçando aqui, para que você leve a glória para a tua casa. Se você tem se sentido Abinadab, quando você já acostumou, aquilo já é normal. Eu nasci no lar cristão. Toma cuidado com isso, irmão. Isso pode ser uma bênção, mas também pode ser uma grande porta para você virar um Abinadabinho. Agora, a grande maioria de nós somos Obed-Edom. Viemos de um povo que não tinha nada. Edom, vermelho. Viemos de uma tradição que não trazia nada. Mas quando encontramos com a glória, nossa vida é mudada. E eu amo esse Jesus que deixou a sua glória para vir nos buscar, para dizer, olha, tem um caminho que eu quero que vocês andem, onde vocês vão encontrar a minha glória, porque Jesus é a glória do unigênito do Pai. Quando a gente tem Jesus, a nossa vida é mudada. Tua vida vai ser mudada, tua casa vai ser mudada. Leve a glória para lá. Saia essa manhã daqui, dizendo, a glória de Deus está nesse lugar. Saia daqui dizendo, a glória de Deus vai comigo. Eu vou levar a glória para minha casa, Senhor. Eu vou levar a glória para minha casa. Eu vou levar a glória para minha casa. Senhor, eu não quero que a minha casa vire uma casa de Abinadab, mas eu quero que a minha casa seja uma casa de Obed-Edom. Irmão, como eu queria que você saísse daqui disposto a pagar o preço por 90 dias de trazer a glória para a sua casa. De 90 dias, pagar o preço por isso, mas de verdade. Não começar e daqui uma semana larga a mão. Não começar e a primeira probleminha, não quero mais. Mas homens e mulheres comprometidos. Traga a glória de Deus para a sua casa. Feche os teus olhos. Abaixe tua cabeça por um instante. Seja sincero para você com Deus. Você tem sido Abinadab até aqui, ou Obed-Edom? Olhe para dentro de você e responda você para Deus. Eu não estou aqui para acusar ninguém, nem apontar o dedo para ninguém. Quem sou eu para fazer isso? Mas o Espírito de Deus está aqui. E a Bíblia diz que Ele esquadrinha os corações. E Ele sabe quem você é. Ele sabe aquilo que realmente você tem colocado diante dEle. Ele sabe o que tem na sua casa. Ele sabe se lá na tua casa tem uma arca ou tem a glória. O que você pode fazer para Ele hoje? O Espírito de Deus está aqui para mudar a nossa sorte, mudar a nossa história. A glória de Deus está aqui nessa manhã. É uma manhã de Santa Ceia, é uma manhã de aliança. E eu quero que nessa manhã você faça uma nova aliança com Ele.
uma aliança com o Senhor de dizer: Senhor, eu não quero ser Abinadab. Eu não quero ver meus filhos morrerem. Eu não quero ver minha semente morrer, porque não valorizou a arca, a glória. Mas Senhor, eu quero ser como Obed-edom, que não só mudou a sua vida, mas tocou toda a sua geração, tocou toda a sua família, porque a glória de Deus um dia entrou lá. Leve a glória de Deus para a tua casa, meu irmão. Você pode fazer da tua casa uma célula, um GA, um lugar onde as pessoas vão ver a glória de Deus lá. Você pode fazer da tua casa um lugar onde a manifestação da glória estará. Mas mais do que isso, deixa a glória de Deus tocar a tua vida, a tua casa, a tua família. Mas deixa a glória de Deus tocar você nessa manhã. Fale para Ele: Senhor, toca a minha vida hoje. Senhor Deus, o boi tropeçou. Se você quer fazer hoje uma nova aliança sua com Deus, não é comigo, mas é entre você e Deus, em que você está dizendo: Senhor, eu não quero mais ser Abinadab. Se até aqui eu tenho sido esse homem, se eu tenho agido dessa forma, Senhor, hoje eu ponho um ponto final. Hoje, Senhor, a glória entra na minha casa e na minha vida. Eu me levanto como Obed-edom, para tocar minha família e minha geração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você quer reafirmar essa aliança com o Senhor, fique em pé onde você está. Mas faça isso consciente. Faça isso consciente. Que é você e Deus. Que é você e o Senhor. Deseja ardentemente a glória dEle. Diga: Senhor, eu preciso da Tua glória, Pai. Se a Tua glória não tocar a minha vida, o que vai ser de mim? Eu não quero me acostumar com a arca, mas eu quero, Senhor, desejar a glória todo dia. Que a Tua presença seja mais importante do que o ar para mim. Que a Tua glória, Senhor, seja mais importante do que tudo. Que nada do que eu tenha, nada do que eu sou, seja mais importante do que a glória do Senhor na minha vida. Encontra meu coração nessa manhã, Pai. Encontra meu coração essa manhã, Senhor. Oh, fale com Ele. Eu sinto de Deus de convidar você a vir ao altar. Não só ficar de pé, mas venha para o altar. Saia do teu lugar e venha. Você que está assistindo pela internet, fale para o Senhor: Senhor, eu estou aqui. Sai do teu lugar e vem aqui. Saia do teu lugar e vem aqui. É o seu compromisso com Ele. É o teu compromisso com Ele. É você e Deus. A Bíblia diz: não endureça o teu coração. Se você está sentindo Deus tocar você, sai do teu lugar. O Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Fale para Ele. Andar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos?